Fala galera, me chamo Matheus e hoje vamos falar um pouquinho sobre balanceamento de reações de oxirredução. Vamos lá? Antes da gente falar propriamente dito do balanceamento de reações de oxirredução, vamos dar uma revisada em alguns conceitos, por exemplo o conceito de número de oxidação, de NOx. Quando a gente trabalha o NOx em moléculas, a gente pode pensar o seguinte: quando eu tenho dois grupos ligados e eu tenho a ruptura da ligação que envolve esses dois grupos, a carga assumida por esses dois grupos após a ruptura é o seu NOx. Então, por exemplo, se a gente pegar o ácido nítrico, que é um importante reagente para a produção do trinitrotolueno, que é conhecido diariamente como TNT. Se a gente tem ele, a ligação entre oxigênio e esse nitrogênio se rompe. Quando acontece esse rompimento, essa cisão, o elétron dessa ligação vai ficar no grupo ou no átomo mais eletronegativo, nesse caso o oxigênio. Por isso o oxigênio assume essa carga negativa. O hidrogênio, por ser pouco eletronegativo, ele perde seu elétron e aí por perder uma carga negativa mais. Então a gente percebe o seguinte: quando a gente trabalha o número de oxidação em íons, a gente percebe que a carga do íon é o próprio NOx do íon, que eu peguei como exemplo o nitrato. Que tem uma curiosidade sobre o nitrato, que é importante a gente saber as concentrações de nitrato em água quando a gente vai tomar, porque o nitrato no organismo em grandes quantidades ele consegue se transformar em nitrito e depois em nitrosamina. A nitrosamina é uma substância cancerígena, ela vai provocar o câncer. Então, pessoas que não têm acesso à água encanada, que tomam água de poço, poço artesiano, eles estão sujeitos a grandes quantidades de nitrato, e isso é bastante perigoso. Então, se eu tenho nitrato, e eu pergunto, qual é o NOx do nitrato? De cara a gente já deve saber, -1. Se eu tenho sulfato, qual o NOx do sulfato? 2 menos ou -2. Se eu tenho o cromato, qual o NOx do cromato? 2 menos ou -2. E por aí vai. A carga do íon é o NOx do íon. E ainda antes da gente falar sobre o balanceamento de reações de oxirredução, vamos relembrar o que é uma reação de oxirredução. Uma reação de oxirredução é uma reação que ocorre transferência de elétrons. Quando você tem essa transferência de elétrons, há uma variação no número de oxidação. Vamos dar uma olhada aqui nessa reação. Eu tenho ferro metálico reagindo com oxigênio, produzindo Fe2O3, o óxido de ferro. Antes da gente analisar essa reação, vamos dar uma olhada nesse guia de NOx aqui. Ele está dizendo o seguinte: substâncias simples. Dá um exemplo de substância simples, Matheus. Oxigênio. Substâncias simples são substâncias que são constituídas pelo mesmo tipo de átomo, o oxigênio. Ou um elemento livre. Exemplo o que, Matheus? O ferro. Sempre essas espécies vão possuir NOx 0. Agora, se a gente olhar, por exemplo, aqui o oxigênio, ele vai ser 2 menos quando ligado a algumas estruturas, mas ele pode ser 1 menos quando ligado ao peróxido. Dá um exemplo de um peróxido, Matheus. Por exemplo, H2O2, que é o peróxido de hidrogênio. Nesse caso aqui, que o oxigênio está em peróxido, o NOx dele é -1. Tá? Então o que a gente vai fazer? De cara, substância simples ou elemento livre, qual o NOx? 0, de cara. Outra substância simples, oxigênio, qual o NOx? 0. E aí a gente vê que o oxigênio é sempre 2 menos. Mas aí você olha para cá e você não vê o NOx do ferro. Você não vê o NOx do ferro aqui nesse guia que eu coloquei para vocês. Por quê? Porque o NOx do ferro é variável, ele é um elemento de transição. O que vai acontecer? Como a gente tem o NOx do oxigênio, eu posso determinar o NOx do ferro a partir do oxigênio. Como é que eu vou fazer isso? Eu faço 2 vezes 3. Quanto é que dá? 6. E esse menos aqui, menos 6. Qual o número que eu coloco aqui que vezes 2 dê igual a 6? Para neutralizar. 3. Quando eu faço 3 vezes 2 vai dar 6. Quando eu faço menos 2 vezes 3 dá menos 6. Então 6 menos 6 igual a 0. E 0 é exatamente a carga do óxido de ferro. É uma estrutura neutra. Agora que a gente já sabe
o NOx de todas as substâncias, vamos dar uma olhada para ver se essa nossa reação está de acordo com o conceito de reação de oxirredução. Vamos lá. Se eu olho o conceito como variação do estado de oxidação como uma das características para uma reação de oxirredução, a gente tem que esperar que nessa reação tenha variação do NOx. Então vamos dar uma olhada no que aconteceu. Vamos olhar aqui o oxigênio. O oxigênio estava em 0 e foi para -2. Ou seja, antes estava um valor, depois se tornou outro. Teve uma variação. Ferro 0 antes da reação e depois ficou 3 mais. Ou seja, esses valores estão variando. Mas a gente pode avançar um pouquinho mais. Se a gente estava em 0 e diminuiu, então reduziu. Houve uma redução. Se a gente estava em 0 e aumentou, então oxidou. Então como é que a gente faz para lembrar aqui, para ficar de uma forma mais fácil? Se o NOx diminuiu, reduziu. Diminuiu como, Matheus? De 0 para -2, o oxigênio. Então se diminuiu, reduziu. Se o NOx aumentou, oxidou. Aumentou de quanto para quanto, Matheus? Aumentou de 0 para 3 mais. Então aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Agora a gente tratando especificamente do balanceamento de reações de oxidação, a gente vai dividir em 4 etapas. Como é que a gente vai fazer isso? Primeira etapa, identificar as espécies que sofrem oxidação e redução. O que a gente fez no slide anterior, a gente já sabe como é que faz isso. 2. Calcular a variação do número de oxidação das espécies identificadas. Que espécies identificadas? Essas que sofrem oxidação e redução. 3. Multiplicar a variação do NOx pela maior atomicidade. 4. Finalizar pelo método das tentativas. Tá? Então vamos analisar etapa a etapa e balancear um exemplo que eu trouxe. Eu já trouxe aqui o ácido nítrico, para a gente dar uma olhada, que foi um exemplo que a gente já trabalhou anteriormente. Então, ácido nítrico reagindo com zinco metálico, produzindo nitrato de zinco, água e nitrato de amônio. Primeira etapa do balanceamento de reações de oxidação é: a gente vai ter que identificar quem sofre oxidação e quem sofre redução. Como é que eu faço isso? A gente propõe a reação e vê quem está variando. Se eu já sei que de acordo com aquele nosso guia, o oxigênio vai ser sempre -2, a não ser que ele esteja na presença de peróxido, eu nem olho para ele, porque o valor vai ser fixo. Então ele nem vai reduzir e nem vai oxidar. Aí você pergunta aqui, e o hidrogênio, Matheus? O hidrogênio é sempre +1. Então onde tiver hidrogênio eu sei que vai ser +1, então o valor não vai variar, né? Então aqui é +1, aqui é +1 e aqui é +1. A diferença entre os valores do NOx, do hidrogênio e do oxigênio aqui é a quantidade de átomos envolvidos. Só. Aí você pensa, poxa, o nitrogênio não estava naquela tabela, então o NOx dele vai variar aqui. Exatamente, o NOx dele vai variar. E o zinco? É o mesmo exemplo do ferro, Matheus? Metálico e oxidando? Exatamente. Então vamos dar uma olhada aqui nos valores dos NOx. Veja, como eu falei, a gente já tinha essa noção que o oxigênio era 2 menos. Então 2 menos vezes 3 vai dar 6. Vou colocar aqui embaixo. 6 menos. Aí eu fico com 1 mais do hidrogênio, já isso é tabelado. Quantos de nitrogênio eu preciso colocar para que somado a 1 dê 6? 5. Então 5 mais 1 vai dar 6. Isso aqui zerou. E 0 é a carga do ácido nítrico. Zinco a gente já sabe que é 0. Substância isolada, substância simples, sempre vão ter NOx 0. Nesse caso aqui a gente já viu qual o NOx do nitrato. A gente viu o nitrato assim, que era -1. Só que nesse caso a gente tem 2 nitratos, então vai ficar 2 vezes -1. Então eu sei que o nitrato aqui vai ficar 2 menos. E aí eu faço 2 menos. Qual o valor que eu coloco aqui que neutraliza esse 2 menos? 2 menos 2. Então eu preciso colocar 2 aqui. E isso vai dar 0 de carga residual. Mais uma vez, o oxigênio a gente já sabia que ia ser 2 menos e o hidrogênio a gente sabe que é +1. Então a água é bem tranquilo da gente identificar o NOx das substâncias envolvidas. Vai ficar
1, que já é do hidrogênio, vezes 2, que só a quantidade de hidrogênio vai dar 2. 2 menos 2, 0. A gente olha para cá para o oxigênio mais uma vez, como eu falei, em todas as substâncias aqui, todos os constituintes, o oxigênio vai estar 2 menos. O nitrogênio, nesse caso aqui, está 5 mais. O hidrogênio aqui sempre mais 1 e o nitrogênio 3 menos. O que a gente percebe aqui? A gente percebe o seguinte: esse nitrogênio aqui está igual a esse. Mas por que ele não variou, Matheus, se você estava olhando o nitrogênio? Exatamente. Porque esse nitrato aqui é o mesmo grupo que esse grupo aqui. Então, o NOx dele não vai variar. Se ele não varia, não houve oxidação nem redução por parte desse nitrato. Mas se a gente olhar o outro nitrogênio, olha o que aconteceu. Eu estava com 5 mais e veio para 5 menos. Opa, variou. Estava um valor alto, diminuiu. O zinco estava um valor 0, aumentou. Então a gente já tem alguns indícios do que aconteceu. O que a gente conclui? Se a gente olhar para o nitrogênio, daquele jeito que a gente pensou, se eu tenho um NOx e ele diminuiu, então reduziu. Ocorreu uma reação de redução. E o zinco, Matheus, como é que fica? Se estava 0 e foi para 2, então aumentou. Então a gente diz que oxidou, promoveu uma reação de oxidação. E a segunda etapa do nosso balanceamento é calcular a variação do número de oxidação das espécies identificadas. Quais espécies que a gente identificou aqui? A gente identificou o nitrogênio, sofrendo uma redução de 5 a 3 menos. E a gente identificou a oxidação do zinco de 0 a 2 mais. Então, a gente vai calcular a variação. A variação sempre é calculada a partir de um valor maior subtraído do valor menor. Como eu tenho uma tabelinha para nos auxiliar, então como é que vai ficar? O nitrogênio vai ficar 5, que ficaria 5. O nitrogênio, 5 menos 3. E aí vai ficar menos com menos vai dar mais, que vai dar 8. O delta NOx do nitrogênio deu 8. Ah, Matheus, e para o zinco como é que vai ficar? O zinco vai ficar 2 menos 0. Isso aqui vai dar quanto? 2. Então tá aí o delta NOx das substâncias. Essa é a variação do NOx. O que está acontecendo variando o NOx dessas substâncias? Vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é a gente vai multiplicar essa variação do NOx, que a gente calculou anteriormente, esse 8 e esse 2, pela maior atomicidade. Então vamos relembrar o que é atomicidade. A gente vai utilizar essa expressão, o delta NOx vezes a atomicidade, é o que está escrito aqui, ó. Multiplicar a variação do NOx vezes a atomicidade. Então vamos relembrar o que é atomicidade. A atomicidade é o número de átomos na sua espécie, que você está analisando. Então, por exemplo, eu vou lá e pergunto, qual a atomicidade do zinco metálico aqui? É 1. Qual a atomicidade do oxigênio no ácido nítrico? É 3. Mas aí eu vou e pergunto, qual dessas espécies aqui tem maior atomicidade? Ou seja, qual que tem maior número de átomos? Em geral, é essa espécie aqui e essa espécie aqui. Concorda que, quando comparado essa espécie com essa tem bem mais número de átomos. Se a gente comparar essa espécie com essa tem mais número de átomos. Então o que a gente vai escolher? Sempre o que tiver o maior número de átomos para a gente levar em consideração. Então, vamos montar outra tabelinha. Como a gente escolheu o que tem maior atomicidade, a gente vai multiplicar agora pela atomicidade dos elementos dentro dessa estrutura. Então, se a gente calculou para o nitrogênio 8, eu vou fazer 8 vezes a quantidade de nitrogênio que tem aqui. Quantos nitrogênios eu tenho aqui? 1. Ah, Matheus, e esse nitrogênio aqui não vai entrar não? Não, porque ele não oxidou nem reduziu. Ele estava 5 mais e foi para 5 mais. O nitrogênio que está variando é esse nitrogênio com esse nitrogênio, que foi uma redução. Então vai ficar 8 vezes 1, 8. Não alterou nada. Para o zinco, vai ficar 2 vezes 1. O zinco. Quantos zincos eu tenho aqui? 1. Eu só tenho 1. Então vou multiplicar por 1. Então vai ficar 2 vezes 1, 2. Veja, esses dois valores podem ser simplificados a valores menores. Então eu vou dividir por 2 para garantir que
aqui desse lado fique os menores valores inteiros. Então, dividindo por 2. 8 dividido por 2, 4. 2 dividido por 2, 1. Agora, o que eu vou fazer? Esse é o pulo do gato. Esse 4 aqui, que é o delta-NOx do nitrogênio, vai virar o coeficiente estequiométrico do zinco. E esse 1, que é o NOx do zinco, vai virar o coeficiente estequiométrico do nitrogênio. Olha como é que vai ficar. Eu vou inverter esses valores. Então, esse 4 vai vir aqui para frente e esse 1 vai vir aqui para frente. Eu vou escrever essa reação de novo, invertendo esses valores. Então, lembrando, esse 4 vai ficar na frente do zinco e esse 1 vai ficar na frente do nitrogênio. E aí a gente vai conseguir balancear, tá? Vamos ver como é que vai ficar a reação. E já vai entrar no quarto passo, que é finalizar pelo método das tentativas. Veja, como eu falei, o 4 vai se tornar coeficiente estequiométrico do zinco, porque inverteu, e o 1, que era do zinco, vai virar coeficiente estequiométrico dessa espécie, que é a do nitrogênio. Agora a gente vai finalizar por tentativa. Se eu tenho 4 zinco desse lado, quantos zinco eu tenho que ter desse outro lado? 4 também, então coloco um 4. Se eu tenho, vamos olhar agora para o nitrogênio. Se eu tenho 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4, 8. Aqui eu tenho 8 nitrogênio. Vamos escrever para não esquecer. Aqui não tem nitrogênio. Aqui eu tenho 1 nitrogênio, 2 nitrogênio. Então no total eu tenho 10 nitrogênios. Então desse outro lado eu tenho que ter quantos nitrogênios? 10 também, então eu coloco 10. Só que quando eu faço isso, a gente também tem que olhar o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho aqui? Eu tenho 3 oxigênios, mas são 10 vezes. Então eu tenho 30. 30 oxigênio. Agora vamos olhar para cá e ver quantos oxigênios a gente tem. Eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Aqui eu tenho 24 oxigênio. Vamos olhar aqui para essa estrutura. Aqui eu tenho quantos? Eu tenho 3. Então vai ficar 24 mais 3, 27 no total. Já somando com aquele. E o da água aqui, Matheus? O da água a gente vai deixar por último para balancear. Então tenho 27 no total. Tem que chegar a 30. Quanto que eu coloco aqui? Que some 3 para o oxigênio. Eu coloco 3, porque vai ficar 3 vezes 1, 3. Mais esses 27 que vai dar igual a 30 oxigênio. Então tá aí balanceada a nossa reação de oxirredução. Se a gente olhar o hidrogênio, vai estar balanceado também. Vamos lá. 10 hidrogênios, vamos olhar aqui. 10 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 6. 6 hidrogênios. E aqui, meu Deus? Mais 6, mais esses 4 daqui. Vai dar 10 hidrogênio. Então está balanceado todos os elementos constituintes da reação química. Só que aí a gente pode trabalhar o balanceamento não somente nesse meio. Aquele meio ali a gente não tinha presença de íons, a gente não adicionou nenhum elétron e a gente não percebeu se o meio era ácido ou se era básico. A gente pode trabalhar de diversas formas. Então, um método que a gente também pode abordar, que é bastante interessante e importantíssimo, é o balanceamento de oxirredução em meio ácido. Dessa vez, a gente vai ter 6 etapas. Veja, eu coloquei bem detalhado para que quando vocês forem escrever, vocês tenham isso no caderno bem anotado. Mas com o passar do tempo, vocês vão fazer isso aqui em 3 etapas, tá? Então vamos lá. Primeira etapa, identificar as espécies que sofrem redução e oxidação. A gente já sabe como é que faz isso daqui. Segunda etapa, propor e balancear cada semi-reação em termos de átomos diferentes de oxigênio e hidrogênio. Vamos ver como é que faz isso. Terceira, balancear um átomo de oxigênio, adicionando uma molécula de água ao lado deficiente de oxigênio. Algo novo, a gente também vai ver. 4. Balancear o hidrogênio proveniente da água, balancear o oxigênio proveniente da água, adicionando a quantidade necessária de íons H+ ao lado oposto da água. Por 5, a gente vai balancear as cargas. A gente já sabe como é que calcula o NOx, então o NOx vai ser o número de elétrons para balancear. E aí a gente vai lembrar que numa reação de oxidação, os elétrons estão no produto. E numa reação de redução,
Os elétrons estão nos reagentes. Por último, a gente multiplica e depois vai somar as reações. Inicialmente, dá a impressão que são muitas etapas, mas a gente consegue simplificar isso com o passar do tempo. Primeira etapa, vou fazer bem detalhado e devagar. Identificar as espécies que sofrem oxidação e redução. Eu preciso me preocupar com o oxigênio? Não, a gente já sabe que quando ele não estiver na presença de peróxido, essa situação, o NOx do oxigênio no peróxido é menos 1. Então vamos dar uma olhada. Nitrogênio e nitrogênio. Opa, a gente já sabe que o nitrogênio pode ter essa variação do NOx. Então vamos olhar para o nitrogênio. Aqui, eu sei que o nitrogênio eu sei que o oxigênio é sempre 2 menos. Então vai ficar 2 menos vezes 3. Isso aqui vai dar igual a menos 6. Qual o valor que eu coloco aqui de nitrogênio? E substituindo, de menos 1, o resultado total, 5. 5 menos 6 vai dar igual a menos 1. Então está justificado o porquê que a carga do nitrato é menos 1. Porque eu tenho menos de NOx no nitrogênio do que no oxigênio. E aí dá essa carga negativa. Vamos olhar para o cobre. Cobre a gente já deve saber de cara. Qual é o NOx do cobre? 0. De cara a gente tem que saber. E vamos olhar aqui também para essa estrutura. Se eu tenho o oxigênio, eu sei que vai ficar menos 2 vezes 2, que isso aqui vai dar 4. Qual o valor que eu coloco aqui que neutraliza esse 4? 4 também. Então aqui vai ficar 4 menos 4 igual a 0. Neutralizado. E aqui a carga do íon é o próprio NOx do íon. Agora que a gente conseguiu identificar o NOx de todas as substâncias envolvidas, a gente vai conseguir identificar quem oxida e quem reduz. Seguindo aquela nossa lógica, se eu tenho 5 e eu diminuir o NOx, então se diminuiu, reduziu. Mesma lógica para o cobre. Se eu tenho 0 e fui a 2 mais, aumentou, então oxidou. Agora a gente vai para o segundo passo, que é propor e balancear cada semi-reação. Quais são essas semi-reações, Matheus? Essa nitrato indo a NO2 é uma reação de redução. Cobre indo a cobre 2+, é uma reação de oxidação. Então a gente pode escrever em termos de semi-reações. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai escrever assim. A redução vai ser NO3 menos a NO2 e a oxidação do cobre a Cu2+. Então vamos lá, a gente tem que balancear essas expressões em termos diferentes de oxigênio e hidrogênio. Ou seja, a gente tem que balancear os outros átomos a não ser oxigênio e hidrogênio. Então olhando aqui os átomos diferentes de nitrogênio e oxigênio. O que a gente percebe? Que os átomos diferentes de oxigênio e hidrogênio, nesse caso, é o nitrogênio. Por quê? Eu não tenho outro átomo a não ser oxigênio aqui no caso. E essa etapa para a gente balancear. Como é que vai balancear? Eu tenho um nitrogênio desse lado, um nitrogênio desse outro lado. Está balanceado. O nitrogênio. E o cobre? Eu tenho um cobre desse lado e tenho outro cobre desse lado. Também está balanceado. Então, os átomos diferentes de oxigênio e de hidrogênio estão balanceados. Vamos para a terceira etapa. A gente vai ter que balancear o oxigênio adicionando uma molécula de água ao lado deficiente em oxigênio. Ou seja, desse lado eu tenho 3 oxigênios, aqui eu tenho 2. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma água ao lado deficiente. Qual é o lado deficiente em oxigênio? Esse. Eu tenho um átomo de oxigênio a menos do que aqui. Então vamos adicionar água desse lado. Agora a gente percebe que vai ficar 2 mais 1 igual a 3. Então vai ficar 3 átomos de oxigênio, 3 átomos de oxigênio. Só que com isso eu acabei desbalanceando o número de hidrogênio, percebe? Aqui eu tenho 2 hidrogênios e aqui eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum hidrogênio desse lado. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que adicionar hidrogênio desse lado para balancear. Como é que a gente faz isso? Quarto passo. Balancear hidrogênio, o proveniente da água, exatamente isso que a gente colocou, adicionando a quantidade necessária de íons H+, ao lado oposto da H2O. O que vai acontecer? Aqui você tem as duas semi-reações e a gente tem a água. Se eu tenho 2 hidrogênios aqui, quantos H+ eu coloco aqui? Perfeito, eu coloco 2 H+.
Aqui embaixo eu preciso me preocupar em balancear oxigênio e hidrogênio? Não, porque eu nem tenho a presença nem de oxigênio nem de hidrogênio. Então não me preocupo. Agora a gente vai para o quinto passo. Balancear as cargas. A gente já sabe como é que calcula o delta-NOx. Agora a gente vai fazer uma associação de que o delta-NOx vai ser o número de elétrons na redução e na oxidação. Como é que a gente enxerga isso? Vamos ver. Vamos pensar assim, ó. O delta-NOx para o nitrogênio, aqui, vai ser aquela variação que a gente viu, vezes a atomicidade. Vamos ver como é que vai ficar isso. Esse é o pulo do gato. NOx maior do nitrogênio, quem é? 5. NOx menor, quem é? 4. Vezes a atomicidade, que é 1. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar 5 menos 4 vezes 1. 5, que é o NOx maior do nitrogênio, 4, que é o NOx menor do nitrogênio, vezes 1, que é a quantidade de átomos de nitrogênio que eu tenho em cada lado. Tem um nitrogênio aqui, um nitrogênio aqui. Então, deu 1 para o nitrogênio, delta NOx. Agora vamos olhar para o cobre. Mesma lógica, seguindo o mesmo esquema, vamos fazer o NOx maior menos o NOx menor. Qual o NOx maior aqui? 2 mais. O menor, 0. Então vai ficar 2 menos 0. Dá 2. Vezes a atomicidade. Quantos átomos de cobre eu tenho aqui? Tem 1. E do outro lado, 1 também. Então vou multiplicar por 1. Vai ficar 2 vezes 1 igual a 2. Olha que interessante. Agora que a gente conseguiu determinar o delta-NOx total das espécies envolvidas, que esses serão o número de elétrons que a gente vai adicionar na reação de oxidação e de redução, a gente propõe as semi-reações, conforme a gente fez anteriormente, e a gente vai adicionar os elétrons para balancear as cargas. Lembrando que o método é íon-elétron, então tem que balancear os íons e as cargas também. Que carga é essa? Do elétron. Então o que a gente vai fazer? A gente deve lembrar que em uma reação de oxidação, os elétrons vão aparecer do lado dos produtos. Então eu já sei que o elétron vai aparecer aqui. Reação de redução, os elétrons vão aparecer do lado dos reagentes. Eu sei que vai estar aqui. Então para equilibrar, como é que vai acontecer isso? Então vamos pensar inicialmente assim, eu tenho duas cargas positivas, menos 1. Então vai ficar 2 menos 1, vai ficar 1 positivo aqui. Eu vou botar assim, 1 positivo. Quanto eu preciso colocar aqui em termos de carga negativa para equilibrar esse 1 aqui, para neutralizar ele? Exatamente, eu preciso de um elétron. Então vai ficar uma carga negativa que é do elétron, então ficaria como se fosse assim. Mais com menos, e aí vai dar 0. 1 menos 1 igual a 0. Vamos olhar agora para o cobre, para ver como é que ficaria. Se a gente não tivesse calculado isso daqui, como é que ficaria? Ficaria assim, eu tenho cobre, duas cargas positivas, quanto de carga negativa eu coloco aqui para zerar isso tudo? Eu preciso colocar 2 elétrons. Então vai ficar duas cargas positivas menos duas cargas negativas. Da mesma forma ocorre aqui, vai ficar uma carga positiva menos uma negativa. A gente pode fazer dessas duas formas, mas é melhor que vocês calculem esse delta-NOx aqui, porque a gente já sabe de cara quanto que eu vou adicionar aqui. Ou seja, para o nitrogênio, quanto que eu vou adicionar? 1. Foi exatamente o que a gente colocou aqui. Para o cobre, quantos que a gente vai adicionar? 2. Foi o que a gente colocou aqui. Então de cara a gente já sabe que se a gente calcular o delta-NOx total, eu sei que o delta-NOx total vai ser igual ao número de elétrons adicionados na redução e na oxidação. Agora a gente vai multiplicar e depois somar as reações balanceadas. Somente isso. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa de cima por 2 e vou multiplicar essa de baixo por 1. Então como é que vai ficar essa reação? Vai ficar assim. Essa todinha multiplicada por 2 vai ficar 2 nitrato, 4H+, que vai ficar 2 vezes 2. Quantos elétrons? 2 vezes 2. Quantos elétrons? 2 vezes 1, 2. 2NO2, 2. 2 vezes 1, 2. Agora vamos olhar o cobre. Como é multiplicado por 1, a reação vai permanecer. Agora o que a gente percebe? A gente percebe que eu posso cortar esses dois elétrons. Esse elétron está antes da seta e esse está depois da seta. Eu consigo cortar esses dois elétrons. Agora que a gente conseguiu cortar, eu vou somar essas duas reações. Quando eu somar essas duas reações, a gente vai chegar na equação global, que é
essa daqui. E agora a gente verifica se a gente conseguiu balancear todos os elementos e as cargas. Vamos ver. Nitrogênio, 2 nitrogênio, 2 nitrogênio. Nitrogênio, ok. Vamos olhar para o oxigênio. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Com esses dois aqui, 6. Oxigênio, ok. Vamos olhar para o cobre. Eu tenho um cobre, 2 cobres. Vamos olhar para o cobre. Eu tenho um cobre, um cobre. Então, cobre também, ok. Por último, vamos olhar para o hidrogênio. Eu tenho 4 hidrogênio aqui. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? 2 vezes 2, 4. Então, hidrogênio também, ok. E aí, a gente verifica a nossa equação global balanceada no meio ácido pelo método íon-elétron. Agora que a gente balanceou uma reação química de oxirredução em meio ácido, a gente pode balancear também uma reação química em meio básico. Como é que a gente faz isso? Dá uma olhada. Veja, mais uma vez eu coloquei bem detalhado para quando vocês escreverem, ficar bem explicado e vocês não se perderem. Mas lembrando, quando a gente vai fazendo, com a prática, quando a gente começar a fazer os exercícios, a gente vai fazer isso aqui em 3 ou 4 etapas. Então vai ficar bem mais fácil. Veja, como a gente já fez o meio ácido, o meio básico fica muito fácil. Por quê? Identificar as espécies que sofrem oxidação e redução. A gente já sabe como faz. 2. Balancear e propor as semi-reações. A gente já fez no meio ácido. 3. Balancear átomo de oxigênio adicionando água. A gente também já fez. E a etapa 4, balancear hidrogênio ao lado oposto da água. A gente também já fez. E o 5, que é o que diferencia o meio básico do meio ácido. Por quê? No 5 a gente vai adicionar OH-. Lá no meio ácido a gente não adiciona OH- porque justamente o meio é ácido, então a gente só tem a presença do H+. Aqui, como o meio é básico, a gente tem que ter a presença de hidroxilas. E 6, balancear as cargas, a gente já sabe como faz. 7, a gente vai multiplicar e depois somar essas semi-reações. Vamos dar uma olhada como é que vai ficar. Eu peguei essa reação como exemplo. Você tem o cromato reagindo com o íon sulfeto. Eu peguei essa reação como exemplo. Como é que a gente vai analisar? Primeiro passo, sempre identificar as espécies que sofrem oxidação e redução. De cara, sulfeto está indo de 2- a 0. O que a gente percebe? O NOx aumentou. Vamos olhar os outros. Oxigênio. O oxigênio sempre é 2-. Então vai ficar 2 vezes esse 4. Aqui vai dar 8. Quanto que eu coloco aqui no cromo para que no final a subtração dê 2-. Ou seja, fique negativo. Tem que ser um valor menor que 8. Então eu sei que aqui vai ficar 6. Vai ficar 6 menos 8 igual a menos 2. Que é exatamente essa carga aqui. Essa carga é o NOx do íon, como a gente viu anteriormente. Não é o 2- do oxigênio. O 2- do oxigênio fica aqui. Tá? Vamos olhar agora para o cromo na outra espécie. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio, então vai ficar menos. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. A gente já sabe que o átomo de oxigênio, quando não estiver na presença do peróxido, ele sempre vai ser menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes o 2, que vai dar igual a menos 4. E aí, quanto que eu coloco aqui para o cromo para que dê menos 1, essa subtração aqui? Eu coloco 3. 3 menos 4, menos 1, que é exatamente a carga dessa espécie. Lembrando, a carga da espécie é o NOx da espécie. Então, menos 1 é o NOx dessa espécie. E a gente percebe que o cromo estava em 6 e foi para 3. Agora vamos olhar para o S2- e para o S0. Estava em 2- e foi para 0, aumentou. Então a gente vai tirar algumas conclusões aqui da mesma forma que a gente fez para o meio ácido. Então como é que vai ficar? Agora que a gente já sabe o NOx de todas as espécies envolvidas, a gente vai ver como estão variando e qual a relação desses NOx com a oxidação e a redução. Vamos olhar agora para o enxofre.
O enxofre estava em 2 menos e foi para 0. Ou seja, se eu estava negativo e cheguei até 0, o meu NOx aumentou. Então, oxidou. Vamos olhar para o cromo agora. Estava em 6 mais e reduziu para 3. Então, se diminuiu, reduziu. Então, aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Agora a gente vai para a segunda etapa. Propor as reações de semi-reações. Mais uma vez, igual no meio ácido. Essa é uma reação de oxidação e essa é uma reação de redução. Então a gente escreve separadamente. Agora a gente vai balancear os átomos diferentes de oxigênio e hidrogênio. Aqui, eu preciso me preocupar com esse balanceamento? São iguais, né? Eu tenho um enxofre, então não preciso balancear. Cromo, quantos cromos eu tenho desse lado? 1. Quantos cromos eu tenho desse lado? 1. Então nem preciso balancear agora. Agora vamos para a terceira etapa. Balancear o átomo de oxigênio adicionando água. Então como é que a gente vai fazer isso? Oxidação. Eu preciso mexer nessa reação de oxidação para balancear o oxigênio? Não, eu não tenho presença de oxigênio em nenhum dos dois lados, então nem preciso adicionar água. Nesse caso da redução, eu tenho 4 oxigênios desse lado e tenho 2 oxigênio desse lado. Quantas moléculas de água eu preciso colocar aqui para balancear? Para ficar 4 desse lado e 4 desse. Como eu já tenho 2 aqui, eu vou adicionar 2. Vai ficar 2 oxigênios mais 2, 4 oxigênio, vai dar igual a 4. E a gente vai fazer agora o balanceamento do hidrogênio, da mesma forma que a gente fez para o meio ácido. Vamos propor as semi-reações. Se eu adicionei 2 águas aqui, eu desbalanceei o número de hidrogênios no meu meio. Então, se eu tenho 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênios aqui. Quantos hidrogênios aqui, ou seja, quantos H+, eu vou colocar aqui para neutralizar? 4. Vai ficar 4 igual a 4. 2 vezes 2, 4. Então a gente equilibrou em termos de hidrogênio. Agora que a gente balanceou hidrogênio e oxigênio adicionando água e também as hidroxilas para equilibrar, a gente vai para o sexto passo, que é balancear as cargas. A gente já fez anteriormente no meio ácido, então de cara, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a variação do NOx vezes a atomicidade para os dois elementos que estão sofrendo a redução e a oxidação. Então vamos lá, por cromo, o cromo está reduzindo. NOx maior do cromo, 6. NOx menor do cromo, 3. Então vai ficar 6 menos 3 vezes a atomicidade. Qual a atomicidade do cromo? 1 e 1. Então vai ficar 6 menos 3, 3. Vezes 1, 3. Essa já sei que vai ser a quantidade de elétrons que eu vou adicionar na reação de redução. Lembrando, a reação de redução, a gente adiciona elétron ao lado dos reagentes. Então a gente já está tudo encaminhado para balancear. Vamos agora para o enxofre, que o enxofre oxidou. Então vai ser o NOx maior do enxofre menos o NOx menor. Qual o NOx maior do enxofre? 2 menos 0, 2 vezes 1, 2. Então a gente já sabe a quantidade de elétrons que a gente vai adicionar na reação de oxidação. Lembrando que a reação de oxidação, os elétrons vão ficar ao lado dos produtos. Então a gente já sabe quantos elétrons vai adicionar. Então tá aqui. Na reação de redução, quantos elétrons eu vou adicionar? 3. Na reação de oxidação, 2. Então vamos lá para a oxidação primeiro. Eu tenho 2 cargas negativas desse lado. Quantas cargas negativas desse lado eu tenho que ter? 2. Caso eu não tivesse calculado, eu faria dessa forma. Mas como eu calculei de cara, eu já sabia que seria 2. Por causa do delta NOx. Na redução, vamos lá a carga líquida desse lado e desse lado. Vamos lá primeiro aqui. Eu tenho 5 cargas negativas desse lado. Né? Então vai ficar 5. Vou botar assim, 5 cargas negativas desse lado. Quantas cargas negativas eu tenho desse lado? Eu tenho 2. Esse aqui é água, então vai ficar H2O e H2O é neutra. Quantas cargas negativas eu preciso colocar aqui para dar 5? Eu preciso de mais de 3 cargas negativas. E aí vai dar 5. Que ficaria 5 cargas negativas de um lado e 5 cargas negativas do outro. E aí estaria equilibrado em termos de carga. Mas eu também posso fazer calculando. Como a gente calculou, eu sei o delta NOx total do cromo. Eu sei que é 3. Então de cara eu já sabia que eu precisaria adicionar 3 elétrons. Essa é uma maneira alternativa de fazer, porém mais estratégica.
Agora que eu já sei quantos elétrons eu adicionei na oxidação e quantos elétrons eu adicionei na redução, eu vou inverter esses valores de modo que esses valores se tornem os coeficientes estequiométricos da reação. Como é que vai acontecer isso? Eu vou multiplicar invertido. Então, vou multiplicar toda a reação de baixo por 2 e vou multiplicar toda a reação de cima por 3. Então, multiplicando, vai ficar 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes esses 2, 6. Vamos olhar agora para a redução. Eu tenho 2 vezes 1, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 4, 8. Agora o que a gente percebe? Que eu posso cortar esses 6 elétrons aqui. Ó. Quando eu corto esses 6 elétrons, eu garanto que ao final da minha reação não tem elétrons. E aí vai estar balanceado em termos de elétrons. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar e somar as reações. Como a gente já fez anteriormente, eu vou cortar esses 6 elétrons e eu sei que 8H+, com 8H- vai dar 8H2O. Como tem H2O de um lado e H2O do outro, eu vou conseguir simplificar. Eu vou dividir 8 por 4. Quando eu fizer essa simplificação, eu vou ficar com 4 águas. E agora eu vou somar as duas reações. Como é que vai ficar? Vai ficar toda essa parte dos reagentes, vai ficar 3S2- mais 2 cromatos mais 4 águas, que foi o que a gente fez a simplificação, mais 3 enxofre metálico, 2CrO2- mais 8 hidroxilas. Veja, a gente está balanceando em meio básico. Ao final da reação apareceu hidroxilas, garantindo que o meio está básico. Então a gente conseguiu balancear reações de oxirredução em meio neutro, em meio ácido e agora em meio básico. E agora está balanceada. Vamos só conferir. 3 enxofres de um lado, 3 enxofres do outro. Ok, enxofre. 2 cromos desse lado, 2 cromos desse outro lado. Cromo, ok. Agora vamos olhar para o oxigênio. 2 vezes 4, 8, mais 4 oxigênio, 12. 2 vezes 2, 4, mais 8 oxigênio, 12. Então o oxigênio também está ok. A gente conseguiu balancear a reação em termos de carga e massa. E aí, gostou? Espero que tenham gostado. Nos segue nas nossas redes sociais, se inscreve no canal no YouTube e deixa seu like. Até a próxima.